Então, aí depois já ele tinha se envolvido nisso aí, acabou entrando na Revolução, porque naquela época eu estive lendo um livro, Vandalismo e os Assassinatos antes da Revolução de 93. Isso que era coisa muito séria, segundo eu vi naquele livro. Matava e fazia tudo que tipo de coisa e não havia justiça. Então, muitas pessoas, muitos homens naquela época entraram na Revolução por vingança, para vingar os seus. Isso aí eu li em algum livro utilizaram aquela coisa. Bom, agora é guerra, é permitido matar, então agora é para nós mesmo. E outra coisa, e matá-los. E tentando, daquela forma, estabelecer a república no Brasil, né? Porque o Império tinha caído, né? E manter o Júlio de Castilho no poder para ver se a ordem vinha, né? Se alcançava a ordem. É interessante essa percepção dele, porque mostra que não havia mais o Império, não havia mais o respeito ao Imperador, e a República ainda, a rigor, não tinha acontecido na prática. Tinha havido apenas uma morna proclamação, 3 anos antes e tal. Interessante isso, quer dizer, é uma espécie de terra sem lei, de momento em que... Para o oeste. Acabou o paradigma anterior e o novo ainda não é visível. Né? Tinha ali uma época que foi chamada de governiço, inclusive, não sei se você já ouviu falar disso aí, onde que dentro de um ano, assim, mudou não sei quantos governos, mas mais de 5 ou 6 governos. Quer dizer que a anarquia era tanto que nenhum governo conseguia ficar, né, aqui no Estado. Era presidente que chamava naquela época. Claro, o governador é chamado presidente, presidente do Estado. Mas então, para mais ou menos abordar o livro, então foi isso aí. Afinal, Joaquim Antônio entrou na Revolução por esse motivo, né? Porque ele já estava envolvido numa violência. Né? E então passou pela Revolução de 93, 2 anos. Ele foi um dos que aproveitou também a Revolução e foi lá se vingar, então, da morte do pai. Se vingou da morte do pai, pelo menos eles eliminaram, né? Passou pela Revolução, escapou da degola, naqueles 300 ele conseguiu escapar, tirando o lenço do pescoço, né? Está relatado no livro, e se introduzindo no meio dos inimigos, né? Foi o lenço branco dele. O lenço branco, fingindo de maragato. Conseguiu escapar da degola, né? E vindo para casa no final da reunião, da Revolução, ele vingou os outros, o resto da quadrilha, né? E aí então a justiça daquela época, eu calculo, que tendo terminado a Revolução e tendo a República tendo ficado mais firmada, talvez o governo exigisse mais rigor na lei, né? Eu sei que aí a polícia, naquela época, as autoridades começaram a perseguir ele, que ele não quis se entregar para a justiça, né? E, segundo a história, ele matrilhou 9 anos. 9 anos ele passou a mato, né? Porque das batidas que davam nele, né? Prendeu, matar, porque daquele ponto ali já queria mais matar, né? Sim, se escondeu na Serra dos Tapos ali, no interior de Campo Sul. Cerro da Boneca. Cerro da Boneca, interior de Campo Sul mesmo. Nos matos, a Cerro da Boneca e o Cristal. E depois, então, ele finou os 9 anos, deram uma aliviada, então ele foi para casa trabalhar. E quando foi em 1923, quando estourou a Revolução do Zeca Neto, ele engajou de novo. Ele também, novamente. Então, depois ele morre com 100 anos de idade, tem alguns contos, alguns causos que eu ouvi. É mais ou menos isso aí o livro, né? Depois tem poesia, tem alguns versos para os gaúchos também, tem as cartas do Zeca Neto. Ele morreu já em 1950, em 1951. 1951. Nasceu em 1851 e morreu em 1951. Certamente tem muita gente viva, gente que nem é tão velha assim, que pode tê-lo visto, convivido com ele, conhecido. E aqui tem a foto da esposa dele, a finada Margarida, que as pessoas que conheceram ela, todas gostavam muito dela. Algumas pessoas que Margarida de Souza Saraiva. Ela morreu com 115 anos. 115 anos. Passando por tudo isso aí, morreu com 115 anos. Puxa vida. Então um livro como esse aí não é nada mais, nada menos do que se fazer justiça. Como é que o senhor obteve as fotos? Eu já percebi que tem muitas fotos antigas e raras. Inclusive da entrada em Pelotas. Né? Talvez álbuns de família, essas fotos que ele me conseguiu foi o seu Flávio Kramer. Ele é colecionador de postal. Ele já, parece que até na RBS... Tem aqui a aclamação pública para Neto e sua milícia no Largo do Mercado Central em Pelotas. Puxa vida. Está muito interessante, né? Marcos, uma das tantas virtudes do livro do seu Antônio Saraiva e telespectadores é o fato de que esse livro ele resgata um aspecto interessante que hoje, na literatura escrita, ele está meio perdido, que é a questão da oralidade. Não sei se você percebe verdade, isso. Claro. Ele primeiro ouviu muito antes de escrever. Como eram, na verdade, os primeiros livros. Se nós formos pegar assim, os clássicos da literatura
Universal, a Odisseia, a Ilíada, eram coisas, na verdade, primeiro passados de geração em geração, como muitos livros da Bíblia e assim por diante, né? Eu fiquei sabendo recentemente que uma grande parte das obras, inclusive do Shakespeare, ele não escrevia as obras dele, Marcos. Ele imaginava que depois de morrer, ninguém mais ia encenar as peças dele. Quando ele morreu e tornou-se realmente um mito, os atores que representavam falaram, mas nós vamos perder com o tempo isso. E só aí, então, começaram a escrever. Então, eu acho que o senhor fez esse exercício interessante de saber escutar, de escutar primeiro muito, né? E de selecionar, de separar, de novo atrás de outros relatos capazes de supletivar o que o senhor já tinha escutado e tal. E isso é uma coisa, porque é possível hoje alguém sentar no computador, Marcos e telespectadores, e ser o autor, e escrever um livro. O cara pode sentar no computador e escrever um livro, sem ouvir ninguém, etc., tal, na base da reflexão. Por isso eu acho que esse movimento, assim, etnográfico, de pesquisa, de tal, é uma coisa admirável isso, né? E onde é que nós podemos encontrar, comprar o livro Antônio Saraiva, de Antônio Saraiva, Joaquim Antônio Saraiva, um bravo republicano? Está na Livraria Mundial, Livraria Mundial, na Vanguarda, tem acho que 2 livrarias Vanguarda aqui em Pelotas, tem em Rio Grande também. Certo. E na Federal, né, na Universidade Federal. Universidade Federal? Na Federal, é. E tem aqui Sugestiva também, aqui na Bento Gonçalves, é uma casa de revista ali. Certo. Também, vários pontos. Aí em Canguçu também, andando deixando dia 20 de setembro também. E na barbearia, no Salão Maria Lência ali. Maria Lência ali, é, na 740. Domingos de Almeida, né? Quase de frente ao Banrisul. Quase de frente ao Banrisul também, que é um ponto interessante para poder adquirir Joaquim Antônio Saraiva, um bravo republicano. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e retornamos no segundo bloco do nosso Haja Direito de hoje.